Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este é o último Fora da Política Não Há Salvação de 2020, né? Esse ano longo, né? Um ano que parece que não terminará nunca, né? Quer dizer, eu espero que seja o último, eu quero entrar em férias, então não sei se realmente vai ser necessário fazer alguma edição extra, mas eu espero que esse seja efetivamente o último. E para tratar desse ano tão complicado, nada melhor do que lidar com a questão da pandemia, né? Com a questão da vacina, com a questão dos remédios que podem curar a Covid-19, né? Como, por exemplo, a milagrosa cloroquina. E para tratar desse assunto, eu convidei dois colegas, e são colegas mesmo da FGV-AESP, né, que têm trabalhado com questões relacionadas a esse tema. Um deles é o Adriano Massuda. O Adriano é médico sanitarista, ele foi secretário de saúde na cidade de Curitiba, também passou pelo Ministério da Saúde, na Secretaria de Insumos e de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, né, e conhece profundamente essa questão, né, relacionada à epidemiologia, relacionada à saúde pública, né, e, claro, evidentemente, também relacionada à questão das vacinas. E o outro colega é o Guilherme Casarões, ele já esteve aqui num episódio anterior, ele é uma das 4 agora únicas pessoas que já participam de 2 programas aqui do Fora da Política Não Há Salvação, né? Tá, portanto, no top 4 aqui dos participantes, além de mim, claro que estou em todas as ocasiões por falta de outra pessoa para fazer isso aqui. E o Guilherme acabou de publicar um texto, um artigo que saiu na Revista de Administração Pública, sobre a aliança em torno da cloroquina. Eu vou até aqui pegar o título do artigo para falar corretamente, né? Está em inglês no original, mas eu vou fazer aqui uma tradução livre, né? A aliança da hidroxicloroquina. Como os líderes da ultradireita e da Out-Science, né? A ciência alternativa, os pregadores da Out-Science, né? Se unem para promover uma droga milagrosa, né? Então, vamos tratar um pouco dessa questão de como que esses líderes populistas da extrema-direita ou da ultradireita, para usar o termo mais exato, eles têm aí se unido também em torno da promoção de um remédio que, a rigor, não serve para cuidar da Covid-19, mas, né, vários deles têm defendido que deveria servir. Mas a gente vai começar falando do tema que está mais quente nesses últimos dias, que é o tema da vacina. E, para isso, vou consultar o Adriano, né, que conhece muito bem o assunto, e perguntar uma coisa que eu realmente fiquei preocupado por conta de uma declaração que o presidente Bolsonaro deu essa semana. Se o cara não quer ser tratado, que não seja. Eu não quero fazer uma quimioterapia e vou morrer, o problema é meu, pô. E nós, do governo federal, já vimos dizendo isso. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um chip, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Como é que você pode obrigar alguém a tomar uma vacina que não se completou a 3ª fase, ele não está na experimental? Nós estamos mexendo com vidas. Cadê a nossa liberdade? Que a gente fala tanto em liberdade. Adriano, tem por acaso o risco da gente virar jacaré, lagartixa, mudar o tom de voz, alguma coisa assim por conta de alguma das vacinas? Você vê um risco dessa transmutação genética? Bom, primeiro, bom dia, Cláudio, bom dia, Casarões. Prazer enorme estar aqui com vocês, participar desse teu programa. Fora da Política Não Há Salvação. Não há salvação para o SUS sem uma construção de um pacto político, e sem o SUS a gente não consegue garantir vacina para todo mundo. Acho que esse é o primeiro registro.
Segundo registro, que acho que é possível, sim, virar jacaré, virar lagartixa no mundo bizarro que vive o Bolsonaro, né? Meu filho, tenho 3 filhos, do meio, você me pergunta assim, papai, como é que seria um mundo invertido? E eu acho que você respondeu bem, Cláudio, no artigo do Valor, né? Essa coisa o que o Bolsonaro simboliza, né? Essa coisa da inversão, da desconstrução, pegar um programa que seria um programa muito fácil da gente executar, o que a gente faz de melhor é vacinar o povo brasileiro. Isso antes do SUS já, a gente tem um Programa Nacional de Imunizações de 1973. Com o SUS, esse programa ganhou capilaridade, né? A gente tem um sistema de saúde descentralizado por âmbito municipal. Quem vacina as pessoas são as equipes de saúde da família. A gente tem uma cobertura de saúde da família, de atenção primária, grande parte por equipe de saúde da família, que passa de 75% da população brasileira. Com isso, a gente consegue chegar em 95% de cobertura vacinal. Poucos países conseguem chegar nesse índice. E num país continental com enormes desigualdades, essa é uma conquista, um feito muito importante, dadas as fragilidades estruturais que o SUS tem, problema de subfinanciamento, problema de governança, enfim. Mas isso a gente consegue fazer direito. A gente consegue fazer a vacina chegar e, mais importante, a gente consegue produzir vacina no Brasil. A gente tem laboratórios públicos, né? Tem o laboratório da Fiocruz Federal, laboratórios estaduais, como o Butantan. Então, um negócio que seria assim, a nossa grande vantagem, a gente poderia sair na frente de vários países para produzir vacina. Tem toda uma lógica de organização que o governo federal coordena nacionalmente a compra, a produção, em conjunto com as secretarias estaduais de saúde, a distribuição para os municípios, e os municípios coordenam a execução local da vacinação. Então, uma coisa que seria bastante, né, não que não tenha sua complexidade, mas a gente sabe como fazer. Não é só apertar um botão, chegar lá, tem que ter equipes que coordenam. Com a militarização do Ministério da Saúde, né, o Ministério da Saúde perdeu a autoridade técnica, o Ministério da Saúde já vem perdendo a autoridade política de capacidade de coordenação, isso anterior ao Bolsonaro, já no governo Temer, isso já começa a acontecer, quando Ricardo Barros assume o Ministério. Então, já vem num processo de perda de capacidade de coordenação. Isso é agravado pelas medidas de austeridade fiscal, mas chega num ápice, né, com um processo da militarização depois da substituição do Nelson Teich pelo Pazuello. E áreas técnicas bastante sensíveis, que levaram anos para serem constituídas, tem um saber ali, foram... Né? Então, o que eu tenho chamado bastante atenção, acho que o tema vacina é o mais importante. Enfim, não, mas acho que é importante você falar disso que você está falando, né? Essa desestruturação do Ministério da Saúde, que passa por uma militarização do Ministério da Saúde. Não, e o que eu tenho chamado a atenção é que, se para a vacina, que é uma coisa que a gente domina, está assim, né, se com a pandemia, que está todo mundo vendo, está desse jeito, imagina com o resto. E são programas muito mais complexos de serem coordenados. A gente manter uma estrutura de atenção primária no Brasil depende do financiamento do Ministério da Saúde, que induza um determinado modelo, que é o Saúde da Família, e as equipes, né, serem contratadas pelos municípios para poderem operar nas unidades básicas de saúde. A gente está na vigência de uma mudança do modelo de financiamento da atenção básica, que vai impactar a redução de recursos. Sem recursos, os municípios vão ter menos capacidade de contratar pessoas e fazer essas equipes funcionarem. Então, por mais que a gente tenha vacina, se não tiver gente que vacine, né, e que convença as pessoas a tomarem vacina, também esse é outro dado importante, porque essas mensagens contraditórias, essas mensagens, né, que o Bolsonaro passa toda hora e gera uma confusão nas pessoas. Então, vai ter que ter um esforço das equipes de atenção básica, conversarem com as pessoas para trazerem as pessoas para vacinar. Não, chegamos em 95% de cobertura vacinal, não é à toa. Tem busca ativa. As equipes, os agentes comunitários de saúde, a Gabriela Lota faz pesquisa sobre isso, né, tem demonstrado o quanto são importantes para identificar as regiões mais vulneráveis, as comunidades mais carentes, e levarem vacina até essa população, ou trazerem
essa população para as unidades básicas de saúde. Então, desestruturar a atenção primária brasileira pode ter efeitos desastrosos, maior até que a pandemia, porque aí você começa a ter a perda da capacidade de controle sobre um conjunto de doenças que são preveníveis, que são controladas. Isso, enfim, de escala nacional. Outros programas que têm uma complexidade enorme e que dependem da coordenação do Ministério da Saúde, como o programa de sangue e hemoderivados, a produção dos fatores de anticoagulação que são produzidos ou comprados pelo Ministério da Saúde, e tem toda uma complexidade de organização disso, programas de tratamento de câncer, programa de oncologia. Então, tem aí a desestruturação que está acontecendo dentro do Ministério da Saúde é tão grave, no meu ponto de vista, que eu tenho estudado bastante o efeito das políticas de austeridade fiscal sobre o país e o que aconteceu no Brasil, e como isso pode aumentar, né, as desigualdades em saúde. Hoje, a questão da austeridade ela continua sendo importante, mas não vai bastar colocar dinheiro no Ministério da Saúde se você não tiver capacidade de operar a política. E a desconstrução que está acontecendo pode gerar uma ameaça de desabastecimento de insumos que são fundamentais para o funcionamento dos programas de saúde, que é algo extremamente grave que tem que ser chamado a atenção. Então, acho que essa guerra da vacina ela acaba ofuscando alguns outros problemas estruturais gravíssimos que estão acontecendo no país e que a gente precisa alertar a população para tentar tomar medidas para inverter, né, corrigir esse processo. Aliás, você mencionou essa substituição do Taish, né, pelo Pazuello no Ministério da Saúde, e eu me recordo de uma percepção que eu tinha antes do início do problema da pandemia, antes que, por exemplo, o ex-ministro Mandetta fosse à televisão fazer aquelas entrevistas e tratar da questão da pandemia, uma percepção que eu tinha, pelo menos até o final de 2019, era, puxa, dentre os ministros do Bolsonaro, um do qual a gente nunca ouve falar é o ministro da Saúde. E eu acho que isso pode ser um bom sinal, né? Porque, enfim, a gente ouvia falar do ministro da Educação, e aí não precisa nem falar muito dele, do ministro das Relações Exteriores, da ministra Damares, enfim, uma série de ministros bizarros. O Salles, né, o ministro da Devastação Ambiental, a gente sempre ouvia falar deles e quase nunca ouvia falar do Mandetta, né? O que não quer dizer que necessariamente tivesse uma gestão primorosa, mas só o fato de não aparecer me parece que já era um bom sinal. Você concorda com isso? Não, concordo. Eu acho que o Mandetta ele conseguiu montar uma equipe técnica razoável. Na área de vigilância em saúde, eu trabalhei com o secretário que ele escolheu, o Anderson Oliveira, é um cara de altíssimo nível, mas ele imprimiu uma agenda que era adaptar o SUS para a política de austeridade. Então, ele que formulou essa nova política de financiamento da atenção primária. O que vai mudar? Hoje, o Ministério financia toda a população, o financiamento é per capita, então toda a população recebe, o cálculo do financiamento é baseado na população. De cada lugar, né? De cada cidade. Com um novo modelo de financiamento, para o município receber o recurso da atenção primária, as pessoas vão ter que ser cadastradas nas equipes de saúde da família, então o cálculo vai ser a partir do cadastro. E isso vai ter um impacto em transformar uma política que era financiada, por sua perspectiva universal, financiada a partir do número de pessoas que, de fato, estão utilizando o sistema de saúde. Só que tem um problema aí, porque o sistema de saúde não deve servir só a quem utiliza do ponto de vista do atendimento. Ele tem que atender o conjunto da população, porque tem uma série de medidas de promoção de saúde, prevenção de doenças, que não necessariamente abrangem as pessoas que estão usando, que têm um problema de saúde imediato. Então, acho que esse é um problema grave dessa mudança de financiamento que vem com uma concepção de um sistema de saúde só para quem usa, dentro de uma perspectiva de que você pode ter um privado que o substitua, né, um subsetor privado. Então, acho que o Mandetta ele teve uma equipe, montou uma equipe razoável, mas ele tinha uma concepção de sistema de saúde restrito, focalizado,
e isso também ajudou a enfraquecer o sistema de saúde. Então, o Mandetta foi colocado numa posição de um certo herói nacional por alertar, e acho que isso ele cumpriu um papel importante, assessorado por essa equipe de vigilância, mas, no conjunto, o legado dele vai ter que ser contado de uma maneira correta, né? Ele ajudou a fragilizar o sistema de saúde brasileiro. Então, a gente começa a pandemia com uma atenção primária mais fragilizada, com um SUS mais fragilizado do que era anteriormente. Ou seja, o Mandetta se beneficia daquela ideia, né, do ditado popular de que em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? E acho que, de fato, nesse governo, é só você não ser um completo alucinado que você já fica um pouco mais razoável, né? Enfim. Casarões, explica pra gente, a cloroquina salva? Salvo populista, né? Eu acho que essa é a mensagem mais óbvia do artigo que eu e meu amigo Davi Magalhães, ambos coordenamos o Observatório da Extrema-Direita, e a gente vem se dedicando muito a entender como é que está sendo constituída essa relação muito umbilical entre o populismo, que é uma estratégia política no limite, né, um tipo de fazer política, com essas lideranças de direita, extrema-direita, ultradireita, a nomenclatura aqui a gente não vai entrar nessa filigrana, mas como é que essas coisas vêm sendo constituídas. E a decisão de escrever sobre a cloroquina se baseou numa percepção que a gente vinha construindo ao longo dos primeiros meses da pandemia, que era a seguinte: quem é que estava promovendo a cloroquina em nível político, né? Quem é que estava politizando a cloroquina como um remédio milagroso, como uma panaceia para a Covid-19? Bolsonaro, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, e talvez Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. E o que eles têm em comum? São populistas de extrema-direita nos seus respectivos países. E aí a pergunta que a gente começou a nutrir em cima disso o que a cloroquina promove do ponto de vista político? O que ela simboliza, né? Jair Bolsonaro foi pego levantando caixa de cloroquina para o seu público, como se fosse, né, uma estátua da Virgem Maria, como se fosse um símbolo religioso. Então, eu acho que tem muito... um ostensório, né? Aquele gesto do padre, né, de segurar ali o ostensório. Exatamente. Podia ser, claro, uma taça Jules Rimet, né? Podia ser uma taça da Copa do Mundo, mas... independentemente de como você enquadre a semiótica dessa imagem do Bolsonaro levantando a caixa de Requinol, eu acho que tem ali uma questão muito, muito profunda, que é a seguinte: a cloroquina permitiu, no contexto da pandemia, que o populista continuasse sendo populista. Houve uma avaliação generalizada lá para março, abril desse ano, que já parece que tem 10 anos, né? Mas lá para março, abril, muitos artigos saíram em grandes veículos, Financial Times, The Guardian, dizendo o seguinte: a pandemia é a morte anunciada do populismo. Porque o populismo parte de um pressuposto político, que é a oferta de soluções simples para problemas complexos. E a crise sanitária em que a gente está envolvido, ela não comporta soluções simples, né? O Adriano acabou de dizer em detalhes como é que é complexa a articulação, a estruturação de uma política de saúde, uma política de vigilância sanitária, de atenção à saúde, de imunização. E a gente imaginava, e eu estou incluso nesse grupo, que em algum momento o populista teria que deixar de ser populista, ou pelo menos modular a sua retórica, porque isso não era compatível com a solução científica que deveria ser encaminhada para o enfrentamento da Covid-19. E não foi isso que aconteceu. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, mais até do que na Índia e em Israel, talvez, e a gente sugere isso no texto, mas não explora, talvez porque sejam sistemas presidencialistas, os nossos aqui, em que você tem um presidente que depende muito de uma relação com o povo para poder se legitimar e validar suas decisões. Uma relação pessoal, né? Exatamente, né? Esse personalismo típico do presidencialismo imperial, né? Ele acaba favorecendo esse tipo de solução, que no limite é uma gambiarra retórica, mas que aproxima o líder do povo e que, de alguma forma, é capaz de manter uma popularidade de um populista absolutamente irresponsável, mesmo diante de uma conduta ou de uma condução temerária da política efetiva de saúde.
Então, o que a gente vê, no fim das contas, o artigo foi escrito antes da eleição americana, mas a gente vê que, a despeito de mais de 200 mil mortes nos Estados Unidos, 250, e a despeito das quase 200 mil mortes aqui no Brasil, esses presidentes têm resultados de popularidade razoavelmente positivos. O Trump ele teve 70 milhões de votos, um pouco mais, 71, 72 milhões de votos nos Estados Unidos, o que não é pouco. Tudo bem, uma sociedade dividida, 2 partidos, polarizada, mas ainda assim, ele ter sido o segundo presidente mais votado da história dos Estados Unidos, numa eleição em que ele deixou que mais de 200 mil pessoas morressem, né, pela irresponsabilidade, em parte, da presidência da República, isso é muito grave. No Brasil, a mesma coisa. O Bolsonaro atingiu um novo teto durante a pandemia, né, um novo teto de aprovação popular. Né, ele está, hoje, pelas pesquisas da XP, Datafolha, Ibope, ele está num patamar de aprovação popular de ótimo e bom em torno de 40%, que é mais alto do que a gente tinha ali no final de 2019. Então, é muito surpreendente perceber como é que esses líderes populistas, notadamente Estados Unidos e Brasil, conseguiram usar a cloroquina como a sua tábua de salvação política, num contexto em que tudo indicava que ou eles moderariam o discurso, ou eles seriam dizimados politicamente. E nenhuma dessas duas coisas aconteceu. Né, a gente percebe que, e aí existe o elemento da emulação, né, Adriano e Cláudio, que é o seguinte, o Trump falava de cloroquina no dia 19 de março, o Bolsonaro tuitava cloroquina no dia 21. Então, existe aí também um elemento que o Bolsonaro percebeu, né, que se nos Estados Unidos estava funcionando, ou se havia alguma brecha de legitimidade na decisão do presidente Trump em promover aquele remédio, isso deveria valer para o Brasil também. E a lição que a gente tem no fim das contas é a seguinte: valeu. Porque assim que o Trump fazia uma propaganda lá, o Bolsonaro fazia cá, e isso impulsionou essa piração, vamos dizer assim, em torno da cloroquina. Ligamos para embaixadores da África. Nós é um países mais pobres do que nós. Por que o número de mortes é pequeno? Presidente, chega aqui o caboclo com malária e com a Covid. Toma hidroxicloroquina e se safa. Será que você tem muita inteligência para entender que a hidroxicloroquina serve para 2 coisas? É coisa simples. Agora, por que politizaram? Por que em alguns estados se perseguiu, se proibiu a hidroxicloroquina, a ivermectina ou a anita? A troca de quê? Se podia até proibir, mas tivesse uma alternativa. E aí entra o segundo argumento, né? Como a gente está falando de ciência, eu não sou médico, não escrevi sobre medicina no artigo. Aliás, esse artigo foi atacadíssimo ontem, quando eu publiquei nas redes sociais, porque muita gente veio falar, né, que cientista político arrogante é esse que se arvora a falar de medicina num texto sobre cloroquina. E é claro, ninguém lê o texto, né? Ninguém fala de medicina no texto. O que a gente está discutindo, inclusive, eu fiz questão de ressaltar ao longo do texto que não há evidências, ou pelo menos quando a gente publicou o texto, não havia evidências nem contundentemente favoráveis, nem contrárias ao uso da cloroquina como redução dos sintomas da Covid, quer dizer, a gente não entra nessa discussão, mas o ponto fundamental que a gente quis ressaltar no texto foi justamente o seguinte: para que o populista pudesse promover esse remédio, foi necessária a criação e a sustentação de uma rede que legitimou esse processo. Uma rede que a gente chama de ciência alternativa, e é o conceito original nosso, né? E o que é essa ciência alternativa ou alt-science, né? Assim como tem a alt-right, a direita alternativa americana. A alt-science é um conjunto difuso de médicos, políticos, influenciadores, jornalistas, que acabaram comprando uma narrativa parcialmente verdadeira ou pseudocientífica no limite, misturaram-na com teorias conspiratórias de todo tipo para criar uma retórica, para criar uma história que efetivamente colasse na cabeça das pessoas. Né? É aquele tipo de narrativa conspiratória feita sob medida para circular no WhatsApp, por exemplo. Né? A coisa do Didier Raoult, que foi o primeiro, né, o primeiro que fez os testes com a cloroquina lá na França, isso em fevereiro para março, né, desse ano. Aí depois o Elon Musk, né, o dono da Tesla, o CEO, né, da SpaceX, que tuitou sobre isso ganhou uma projeção muito grande, foi aí que o Trump pegou.
aí a gente começa a perceber que o Trump ele vai começar a aparecer recorrentemente em alguns programas específicos da Fox News, divulgando a cloroquina, e vem um médico chamado Mehmet Oz, nos Estados Unidos, que vai corroborar a visão do Trump sobre a cloroquina. E aí a gente percebe que aqui no Brasil foi a mesma coisa. O Bolsonaro tuitou, aí vem o Hélio Beltrão, do Instituto Mises Brasil, o Instituto Liberal, e o pessoal da Prevent Senior, e a Nise Yamaguchi, e o Paulo Zanotto, da USP, e eles vão, de alguma forma, se juntando para projetar essa aura de legitimidade científica para algo que, no limite, é pseudociência, ou, pelo menos, se baseia em resultados parciais de testes, de pesquisas e etc., que não seriam, em nenhuma hipótese, suficientes para você cravar, como os populistas vêm fazendo ao longo dos últimos meses, que a cloroquina é uma droga milagrosa, efetivamente, que é o remédio, a cura para a Covid-19. O primeiro tweet do Bolsonaro, para concluir, é um tweet em que ele diz assim, né, a cura potencial da Covid-19 já está sendo submetida a testes no Hospital Albert Einstein. Isso ele colocou lá no Twitter no dia 21 de março desse ano. Na hora em que ele fala a cura potencial, o que vai circular no WhatsApp, efetivamente, e eu testemunhei isso participando de grupos bolsonaristas nas redes e tal, as pessoas ignoraram o potencial. É a cura. E aí a cloroquina virou o remédio do Bolsonaro, bem ou mal. E isso acabou politizando essa discussão de uma maneira que foi, claro, prejudicial à própria pesquisa sobre a cloroquina, e, ao mesmo tempo, foi muito benéfica para esses populistas que, independentemente do que era efetivamente testado, continuaram pregando a cloroquina por muito tempo, até que chegassem resultados efetivamente negativos sobre o uso do remédio para o tratamento de Covid-19. O Trump, ele largou primeiro, mas não antes sem mandar um estoque de 2 milhões de doses de cloroquina para o Brasil. E aí o Brasil vai lá e agradece, o Trump maravilhoso, Narendra Modi, que fabricou cloroquina, maravilhoso. Então, aliança, né? Existe essa aliança, uma aliança que não é formal, mas ela simbolicamente fortalece muito esse populista. Para finalizar, uma coisa que o Adriano falou que eu achei muito interessante, ele está falando do desmonte institucional, do desmantelamento do Ministério da Saúde, do SUS. Parece que a gente está vivendo no Brasil, nos Estados Unidos é um pouco diferente, porque a lógica lá já é privatista, né? Parece que aqui a gente está vivendo uma encruzilhada permanente desde o início do governo Bolsonaro entre o populismo e o neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele quer desmantelar o Estado porque isso faz parte do projeto privatista, né, típico do neoliberalismo. O populista ele quer desmantelar o Estado porque ele sabe que as instituições são as principais barreiras que ele encontra para poder criar esse vínculo emocional, afetivo, direto com a população. Então, o desmonte ele serve para os dois lados. Ele serve para o populista, serve para o neoliberal. Paulo Guedes ficou feliz com o desmantelamento do SUS, Bolsonaro também ficou, por razões diferentes, provavelmente, mas ambas corroboram essa ideia que o Adriano bem levantou, de que a gente está diante de um desmantelamento inédito na história das instituições brasileiras. E eu que não trabalho com o Ministério da Saúde, mas estudo Itamaraty, por exemplo, a mesma coisa. Ministério do Meio Ambiente, a mesma coisa. Então, a gente está vendo processos muito semelhantes acontecendo, e exatamente nesse vácuo institucional é que proliferam as narrativas populistas que a gente vem buscando até enfrentar, lutar, combater nesses últimos tempos. Agora, é interessante, né? Você acabou de comprovar que a cloroquina é uma droga milagrosa, né? Ela promove o milagre da ressurreição dos quase mortos populistas mundo afora. E isso é inegável, né? Ou seja, faz todo um sentido, né, a aliança em torno dela por essas figuras. Agora, Adriano, eu queria aproveitar um gancho de uma questão que o Guilherme levantou. Ele apontou para o fato de que você tem aí dentro dessa aliança também esse conjunto de pesquisadores, de profissionais da área de saúde, né, que têm atuado em torno da questão da cloroquina e, de certa maneira, dado uma legitimidade a ela. E a gente vê, para além disso, essa campanha antivacinal, né, antivacinação, né, do Bolsonaro. Porque dá vontade de pegar lá, quem que votou para derrubar o veto, vem cá, o cara, vai tomar injeção ou não? Vai tomar vacina da China ou não vai? Você derrubou o veto, pô? Dá exemplo. Mas, apesar disso, a gente nota o seguinte, que parece que ele ainda resguarda, eu peço que você me corrija se eu estiver enganado, ele ainda preserva
uma boa parte do apoio que ele obteve já desde a eleição de 2018 entre a comunidade médica. Né? A gente teve ali uma votação muito grande do Bolsonaro por parte da comunidade médica naquele momento, né? Muito talvez em função de uma reação ao programa Mais Médicos, né? A gente via ali uma reação corporativa forte, e parece que hoje ainda há uma certa resistência, apesar de todas as evidências de negacionismo, de anticiência, de descuido com a questão da saúde pública. Você que é médico também, né, e conhece bem essa área, o que explica essa manutenção ainda junto a um setor, me corrija se eu estiver enganado, se essa manutenção já não existe mais, de um apoio considerável ao Bolsonaro? Olha, difícil explicar, viu? Porque, primeiro, acho que é importante considerar que as entidades médicas, acho que hoje vive um conflito grande. Você tem sociedades se manifestando, né, se posicionando contra o uso da cloroquina, a favor da vacinação, como a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Sociedade Brasileira de Pneumologia, que são sociedades que lidam, né, com o tema específico. E você tem um silêncio geral das entidades médicas nacionais, o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira, mesmo a Federação Nacional dos Médicos. Acho que esse silêncio é um pouco justificado para não se posicionar em relação a esse conflito que está estabelecido entre as entidades. E você tem um grupo ainda importante de médicos que defendem a cloroquina, que estão fazendo a prescrição da medicação na sua prática cotidiana. Não é pequeno percentual de médicos que têm feito isso. Eu acho também que essa questão de você vender solução milagrosa não é novo na história da medicina, né? Faz parte da história da medicina o charlatanismo, né? Você criar solução milagrosa para um problema que não existe. Talvez o que hoje está acontecendo, a novidade é transformar isso, né, numa agenda populista, como Casarões colocou de maneira muito pertinente. E numa política pública, né? E numa política pública, né? Acho que exatamente. Então, agora, isso também ajuda você a tirar o foco do problema, né? O que deveria ter sido feito? O que as entidades médicas deveriam pautar? Enquanto você não tem vacina, tratamento de epidemia transmissível é conter a transmissão. Como é que você contém a transmissão? Com diagnóstico precoce dos casos, isolamento dos contatos. A gente faz isso de rotina para doenças transmissíveis nas unidades básicas de saúde. Doenças transmissíveis como meningite, tuberculose. Quando se identifica um caso, as equipes vão, visitam o domicílio, né? Meningite em criança, visita a escola, bloqueio, tratamento das pessoas. Então, tem ações para fazer. Na Covid, a gente tem exemplos no mundo, né, de países que tomaram medidas precoces para conter a transmissão e hoje estão com a situação bastante controlada. Né, no nosso caso, essa direção por uma solução milagrosa, sem evidência, gerou um número de óbitos catastrófico, né? A gente está superando vamos superar os 200 mil mortos no Brasil, né, num período de um ano. Estados Unidos está tendo mais, superando 3 mil óbitos por dia. Então, assim, esse descolamento da realidade também é uma coisa que chama atenção, né? Então, passa essa coisa de uma solução fantasiosa, mas, enquanto isso, né, você tem uma situação extremamente trágica. Eu acho que as entidades médicas vão ter que passar por vai ser necessário, em algum momento, passar por uma depuração de tudo isso. E cobrar responsabilidades de quem estava não só em espaço de governo, mas também em espaço de posicionamento. As entidades, as entidades médicas, elas têm um papel importante na sociedade brasileira. Elas devem ser cobradas por isso em algum momento. Foram tão estridentes para criticar o programa Mais Médicos, diziam que era uma escravização de médicos,
E o que falaram tanto, né, naquele momento, hoje silenciam, né, para um problema extremamente, muito mais grave do que aquela situação. Se a gente tivesse os médicos do Mais Médicos, os cubanos trabalhando no Brasil, e aí o Mandetta esse também ficou um legado do Mandetta. O Mandetta foi um cara que ajudou a desconstruir a cooperação com o governo de Cuba. A gente teria uma atenção primária mais forte. A atenção primária mais forte seria fundamental para fazer o diagnóstico precoce, isolamento de casos. A gente poderia, sem dúvida, ter um resultado muito diferente do que, lamentavelmente, a gente está chegando nesse final de ano com quase 200 mil óbitos. Até porque esses médicos do Mais Médicos, eles iam a lugares onde os médicos brasileiros se recusavam a ir, né? Até por razões, pode ser até justificáveis, mas não queriam ir para certos lugares, né? Municípios nos rincões do Brasil e tudo mais. Tanto que eu lembro que uma das coisas que se apontava há uma reação a isso porque há uma concorrência desses médicos, há um roubo de mercado. Mas como é que você pode pegar um mercado que, na verdade, ele é desprezado pelos profissionais que estão aqui, né? Tanto que, não sei, a minha leitura sempre foi de que isso era muito mais uma questão simbólica, ou seja, eu sou substituível por um médico cubano, por um médico estrangeiro que chega agora, né, do que propriamente uma questão de perder um mercado que, de qualquer forma, não interessava. Você percebe mais ou menos assim também ou não? Olha, eu acho que o Mais Médicos veio para ser uma solução emergencial para um problema estrutural do SUS. O SUS ele não criou uma carreira para profissionais de saúde, e para lidar com médico, enfim, quando você tem uma alta demanda, a escassez do profissional, tinha uma competição muito grande entre municípios. As carreiras eram municipais, 5.570 municípios, 70% com menos de 20 mil habitantes, altamente dependente de transferências fiscais federais. Você tinha uma condição muito precária dos municípios oferecerem boas carreiras que atraíssem os profissionais médicos. O governo federal também nunca tomou nenhuma medida para atuar sobre isso, e os estados, assim, na história do SUS, acho que é importante também colocar isso, e acho que ajuda a entender um pouco essa questão da guerra da vacina. O Ministério da Saúde, apesar do subfinanciamento, ele tinha o poder financeiro e capacidade de induzir políticas. E os municípios foram os protagonistas da implementação das políticas, com condições muito distintas, né? E aí, acho que os municípios, com essa fragilidade para oferecer carreiras, tinham a questão da contratação de médicos sempre foi um calcanhar de Aquiles. A gente sempre tinha muitas cidades não conseguiam ter o profissional, e quando tinham, uma altíssima rotatividade. E o Mais Médicos veio com uma solução emergencial. Então foi assim a Coca-Cola no deserto para muitos prefeitos e secretários de saúde que não conseguiam ter profissionais. Mas ele também não era uma solução estruturante, né? Você pensar que conseguiria manter... E quando ele foi concebido, ele era para ter 3 etapas. Uma etapa do provimento emergencial, com essa cooperação com Cuba. Uma outra etapa, que era para aumentar o número de médicos formados nas universidades brasileiras. E uma terceira etapa, que era também para buscar melhorar as condições de trabalho e fixação dos profissionais. Ele, em alguma medida, enfim, como houve a interrupção do governo Dilma, a substituição, né, o Temer, ele teve continuidade só no provimento. As outras estratégias de formação e de melhoria de condições de trabalho foram descontinuadas, e aí, com o governo Bolsonaro, se descontinua a cooperação com Cuba. Ou seja, a gente não resolveu o problema estruturante. Em alguma medida, médicos de unidades básicas de saúde foram, sim, substituídos pelos profissionais do Mais Médicos, mas eram médicos que, enfim, não tinham um vínculo efetivo com a cidade. Porque eu fui secretário de saúde. Se você tem um bom médico que trabalha numa unidade de saúde,
é impossível você substituí-lo por um cubano, porque a comunidade se mobiliza, queima pneu, faz... E o que ela quer aquele médico, né? Ela quer aquele médico. E o que eu via quando eu fazia minhas visitas nas unidades básicas de saúde era os médicos, era a população falando: olha, a gente quer mais desses médicos cubanos aqui, porque eles olham para a gente, eles dão atenção, enfim, eram médicos preparados, eram médicos com formação em atenção primária em saúde. Ou seja, o treino deles era justamente esse tipo de relação com a comunidade, né? Exatamente, eles tinham uma formação epidemiológica sólida, de olhar para a comunidade e entender os seus problemas, uma formação clínica sólida, com capacidade de diagnosticar e tratar bem as pessoas, e uma capacidade humana de ter uma relação afetiva com a comunidade. E essa é uma coisa interessante também, que eu tenho feito pesquisa sobre isso, conversando com gestores, secretários de saúde, muitos relatam: olha, pela primeira vez a gente conseguia fazer a gestão sobre o trabalho médico, porque, por mais que muitas cidades não tinham médico, mas aquelas que tinham baixa capacidade de fazer gestão sobre o trabalho médico. O que significa isso exatamente? Só para entender. É conseguir fazer com que definir rotinas de trabalho, definir protocolos que sejam cumpridos, definir com que os profissionais médicos participem das reuniões de equipe, enfim, a gestão, a microgestão ali do processo de trabalho, que com o programa Mais Médicos, com os médicos cubanos, isso se potencializou, foi uma coisa bastante positiva. Enfim, então foi uma experiência que muita gente achava que ia, né, uma coisa difícil de administrar. Imagina, 18 mil médicos espalhados pelo país inteiro, nas regiões mais difíceis, mas foi talvez uma das políticas mais revolucionárias que o país teve, e que, lamentavelmente, foi descontinuada. Casarões, essa reação aos Mais Médicos teve também um elemento forte de nacionalismo, né? E também, digamos, do anticomunismo, porque se dizia que em algum momento eram espiões cubanos que vinham para cá, ou essa história, né, que o Adriano lembrou aí, de que eram pessoas escravizadas, porque o seu salário ficava todo com o governo cubano e muito pouco ia para eles, coisas desse tipo, né? Como é que a gente pode encarar esse tipo de gestão, né, essa maneira de lidar com o problema de saúde dentro desse contexto do nacionalismo de ultradireita aí, que você observa que, né, lança a mão dessa disputa em torno da política pública de saúde para se reforçar? Cláudio, eu acho que grande parte da narrativa contrária aos Mais Médicos se baseou nesses dois pilares que você levantou. O primeiro é um anticomunismo que no Brasil tem uma trajetória de idas e vindas bastante difusa. Ele tem um lado muito religioso, né? Você tem uma tradição de anticomunismo católico no Brasil. É menos evangélico, quer dizer, os evangélicos são atores mais recentes na política brasileira e eles efetivamente ingressam na arena política depois que o comunismo já deixou de ser uma ameaça real, União Soviética, etc. Então não tem mais o elemento da tangibilidade ali do inimigo. Agora, a direita católica, tradição família e propriedade, né? Você tem aí uma Opus Dei, mas a TFP talvez seja o principal grupo que lá na década de 60 organizou esse agrupamento anticomunista católico no Brasil. E, aliás, a TFP é um ator, ainda que invisível ou pouco visível na dinâmica de poder do governo Bolsonaro, ela é muito ativa. A TFP está presente em grande parte dessas plataformas ultraconservadoras do governo Bolsonaro e se manifesta, sobretudo, por meio do Ministério de Relações Exteriores, né? O Ernesto Araújo ele não é um tefepista, mas ele é um olavista, e a turma do Olavo de Carvalho encontrou uma afinidade eletiva muito forte com a TFP, que hoje tem como seus principais articuladores e representantes a família real brasileira. Sim. Né? E esse então, vínculo da família real brasileira com a TFP é antigo já. Antigo, antiquíssimo. Então, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, o próprio príncipe, né, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, eles têm vínculos com a TFP. O Dom Bertrand, né, que é vamos dizer, o sucessor da Casa Real Brasileira, ele escreve livros publicados pela editora da TFP. Ambos se alinham enormemente, por exemplo, na categorização do movimento ambientalista como ecoterrorismo
ou histeria verde. Você tem uma série de nomenclaturas que são muito próprias dessa direita anticomunista católica, que tem uma tradição enorme no Brasil, mobilizou-se para o golpe de 64, mas que hoje ela volta e tem aí um papel importante nesse processo. E aí você tem a outra face do anticomunismo brasileiro, que é o anticomunismo militar, né? E esse anticomunismo militar, ele tem uma outra relação, né? Ele constrói essa coisa do inimigo de uma outra maneira, só que, de alguma forma, eles se encontram, né? O Bolsonaro, ele é reunião dessas duas vertentes, né? Do anticomunismo católico, que não é muito próprio dele, mas que ele valida, legitima, e o anticomunismo militar, que ele é o representante, vamos dizer, mais desbocado, mais eloquente na Câmara Federal. É curioso porque quando ele fala, por exemplo, presidente Bolsonaro, que a sua leitura de cabeceira é o livro do Coronel Brilhante Ustra, né, A Verdade Sufocada, eu li esse livro. O livro A Verdade Sufocada, ele trata, a certa altura, de teorias conspiratórias pesadíssimas, envolvendo, por exemplo, o Foro de São Paulo. Né? E naquele momento, ele escreveu o livro em 2006, se não me engano, naquele momento já se falava de Foro de São Paulo como uma grande ameaça comunista no hemisfério, a partir de uma pauta que foi inaugurada na mídia brasileira pelo Olavo de Carvalho. Sim. O próprio Ustra agradece o Olavo de Carvalho no livro, né, um filósofo, Olavo de Carvalho, a quem, né, de cujas ideias eu me inspirei. Não sei exatamente como é que ele formulou ali, mas foi uma coisa interessante para a gente ver essas conexões. Né? E claro, uma coisa é você ter uma ameaça cubana a milhares de quilômetros de distância, uma coisa é você ter uma ideia vaga de um bolivarismo do século XXI representado pelo Hugo Chávez, quando ele ainda não tinha uma crise humanitária para lidar na Venezuela. E outra coisa é quando, lá pelos idos de 2013, quando o programa Mais Médicos começou, você tem o influxo de cubanos para dentro do Brasil, que representam, vamos dizer, os tentáculos do comunismo internacional, representado regionalmente pelo Foro de São Paulo, né, para dentro do país, e, ao mesmo tempo, a Venezuela entrando em crise, colapsando, sendo parcialmente sustentada por uma aliança com Cuba também, e que, de alguma forma, permite a expansão do narcoterrorismo dentro da Venezuela, dentro daquilo que muitos vão chamar de narco-estado venezuelano. Ou seja, a conjuntura geopolítica da segunda década do século XXI é uma conjuntura que atiçou esse anticomunismo. Então, quando nas vésperas da eleição de 2018 fala-se que o grande temor de se eleger o PT é não deixar que o Brasil vire a Venezuela, isso eu acho que acende uma chama real nas pessoas de medo. E outra coisa, quem não quiser tomar vacina, se porventura ele contraiu o vírus na frente e na vacina for comprovadamente eficaz lá na frente, que a gente não sabe ainda, a responsabilidade é dele. Não podemos obrigar, aqui nós vivemos uma democracia, pô. Aqui não é Venezuela, aqui não é país, não é Cuba, e não tem um ditador aqui como a imprensa cansa de alardear. Não perseguir gays, não perseguir mulheres, não perseguir nordestinos, não perseguir negros. Liberdade total. De medo da venezuelização, de medo do racionamento de comida, do desabastecimento de comida. Acho que isso traz certas imagens até ligadas a plano cruzado, etc., coisas que o Brasil não gostaria de repetir. Né? Então eu entendo, eu não vou dizer que isso se justifique, né, no plano lógico, mas eu entendo qual é o afeto que esse tipo de anticomunismo mobiliza quando o Bolsonaro vai lá e começa a denunciar o Foro de São Paulo no plenário da Câmara, quando ele começa a dizer que os cubanos estão roubando empregos do brasileiro. Então, eu acho que o Bolsonaro nada mais é do que a precipitação desses sentimentos anticomunistas que vinham já se nutrindo e que se agravaram em função tanto dos mais médicos como, vamos dizer, a representação máxima do inimigo externo que se torna inimigo interno, e, do outro lado, a Venezuela, que eu acho, e a gente já conversou sobre isso, Cláudio, acho que a gente concorda muito nesse sentido, que um dos grandes erros estratégicos do PT ao longo dos últimos anos foi validar sistematicamente o que acontece na Venezuela.
Ora pelo silêncio, ora pelo apoio mais declarado ao Maduro, mas sem comentar a situação humanitária que está acontecendo lá. Então, isso tudo criou o caldo perfeito para que o Bolsonaro conseguisse trazer elementos absolutamente difusos da sociedade brasileira em torno desses sentimentos comuns de anticomunismo, né? E notemos aqui que o Bolsonaro ele não se elegeu com uma plataforma positiva. Se ele é o programa de governo do presidente Bolsonaro lá em 2018, são 80 lâminas de PowerPoint com frases de efeito, né? Menos Sim. Brasília e mais Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, esse tipo de construção política que o Bolsonaro teve, que foi amplamente responsável pela sua eleição, né, baseado em frases de efeito e sentimentos negativos, ele é o típico modelo populista. Né? Tentar alcançar a população apelando para uma certa ideia vaga de povo, de nação e etc., e, ao mesmo tempo, jogando esse povo contra as elites corruptas, a elite do PT, a elite dos partidos tradicionais, a elite da imprensa tradicional. E, pouco a pouco, o Bolsonaro foi ampliando esse leque, a partir do momento em que ele se elege, né, para manter o populismo ativo e para manter as bases agitadas. O que o Bolsonaro faz? Ele vai ampliando os seus inimigos internos, vinculando-os o tempo inteiro a essa ideia mais difusa de inimigo externo. Então, a uma certa altura, e a gente viu isso acontecer ao vivo, né, no governo Bolsonaro, o Weintraub começa a malhar o Paulo Freire em praça pública, assim, como símbolo de uma esquerda universitária que corrompeu a inteligência da cultura brasileira. Você vai ter o Ricardo Salles fazendo a mesma coisa, né, taxando o ambientalismo de um braço do comunismo. E nas relações exteriores, o que o Ernesto Araújo fez foi equalizar o conceito de comunismo que conhecemos a um conceito que eles inventaram, na verdade, que nasceu ali na extrema-direita americana na década de 80, e que ganhou popularidade no Brasil pelo Olavo de Carvalho, que é o conceito de globalismo. Então, o comunista internacional não é mais o judeu trotskista, né, dos protocolos Sábio de Sião ou da conspiração do bolchevismo cultural do Hitler. O comunista internacional nos tempos de hoje é o George Soros, é o Macron, são os globalistas que apoiam pautas LGBT, que apoiam pautas progressistas de uma maneira geral. Então, essa geleia construída pelo governo Bolsonaro, ela vai ativar esse sentimento anticomunista em vários campos diferentes das políticas públicas e que, de alguma forma, ajudaram a promoção desse tipo de desconstrução institucional. Porque, a certa altura, e a gente viu esse debate acontecendo quando o Mandetta foi demitido, bolsonaristas bradando que o Mandetta foi demitido porque ele tinha permitido que os comunistas do PT continuassem infiltrados no Ministério da Saúde. E aquela história lá atrás, o meu primeiro ministro da Saúde, né? Fica em casa até sentir falta de ar. Daí você vai para o hospital. Vai para o hospital fazer o quê? Se não tem remédio? Para ser entubado? Daí é pressa para comprar ventilador. Estão começando a entender? Aí, o Adriano deve ter ouvido isso. Aí vem o Taishi com a promessa lá da cloroquina, né, de colocar a cloroquina no protocolo do SUS e etc. Não cumpre. E aí a narrativa que se forma é a seguinte: só com um militar à frente do Ministério da Saúde a gente vai conseguir se livrar dos comunistas infiltrados no Ministério. Tanto que a principal mudança que o Pazuello faz não é só botar um militar no topo, né, no topo do Ministério, é aparelhar o primeiro escalão inteiro com militares sem nenhuma experiência em política de saúde, né, ou em atendimento de saúde em nenhum nível. No Itamaraty é a mesma coisa, no meio ambiente é a mesma coisa. E aí o que me preocupa, Cláudio e Adriano, é o seguinte, no plano internacional, que é a parte que eu estudo com mais proximidade, o que a gente vê é uma coisa surpreendente, que é o Ernesto Araújo, nosso chanceler, dizendo na ONU que a ONU, a própria ONU, é um complô globalista cuja intenção última é romper a conexão entre as pessoas e Deus, as pessoas e a família, as pessoas e a sua nação, e que a gente deve, portanto, parar de falar a palavra multilateralismo, porque o multilateralismo não pode ser uma ideologia,
empregada ou instrumentalizada por essas elites globalistas. Qual que é o resultado disso? Pegando uma coisa que o Adriano falou lá no começo. O Brasil era referência internacional nos debates sobre saúde pública global. Nossa colega Deise Ventura fala muito sobre isso, tem muita gente aí estudando esse tema. O Brasil foi linha de frente dos genéricos, da quebra de patente de remédio antirretroviral, da cooperação técnica para a produção de remédios, para atendimento, para treinamento, para formação de quadros de atendimento primário em vários lugares do mundo. Hoje o Brasil nem sequer se senta à mesa das organizações que lidam com o tema de saúde global, a OPAS, a Organização Mundial de Saúde, porque o Brasil demonizou, o Brasil vilificou essas organizações usando essa retórica marota, mandrake, né, de globalismo é igual ao socialismo, e o socialismo tem que ir para a ponta da praia, né, tomar tiro de fuzil. Então tem uma piração que é consistente, e é isso que me assusta, porque ela consegue permanentemente mobilizar esse afeto negativo das pessoas que vai e que se espalha de maneira muito veloz nos grupos de WhatsApp, etc., fazendo com que esse populismo permaneça mobilizando as bases e continue mantendo a sua eficiência, né? Agora, isso vem à custa de políticas públicas, isso vem à custa de vidas humanas, isso vem à custa das instituições que a gente demorou 3, 4 décadas para erguer, ou até mais, dependendo, se Itamaraty são 200 anos, e é muito preocupante, porque mais do que simplesmente combater o bolsonarismo como uma forma de fazer política, eu fico pensando o que será do Brasil tendo que reconstruir-se depois do bolsonarismo. E essa reconstrução ela vai ter 2 níveis, né? Ela vai ter um nível institucional nacional, né, que vai ser difícil, vai ser uma tarefa monumental para quem é que vem depois do Bolsonaro, mas o Brasil vai ter que também recompor sua imagem internacional. E imagina, de todas as mesas de negociação de que o Brasil saiu voluntariamente ou foi expulso pelas baboseiras que pregava, né, nessas últimas reuniões, eu fico pensando o tempo que isso pode demorar para o Brasil poder voltar efetivamente a liderar esses debates como liderou no passado. Então, enfim, em suma, está tudo errado, mas eu acho que esse fenômeno do bolsonarismo ele não pode ser subestimado justamente porque ele é muito mais complexo, ele é muito mais coerente internamente do que muita gente pressupôs no começo. O próximo governo, se não for um novo governo bolsonarista, e eu seriamente espero que não seja, será necessariamente um governo de reconstrução, né? A gente precisa reconstruir instituições, políticas públicas, relações, né? Uma série de coisas que esse governo tem feito questão de desestruturar e de destruir, né? Até misturei as 2 palavras aqui agora, né? E o Bolsonaro, inclusive, deixou isso claro, né? Quando tomou posse, ele falou, ou quando foi aos Estados Unidos, né? E disse que era primeiro preciso destruir para depois construir. Não sei se ele tem alguma coisa a construir, mas a destruição ele claramente entrega, né? E só para um último fecho, e dentro dessa narrativa toda que você observou, Guilherme, a questão dos médicos cubanos é realmente uma cereja do bolo. Embora não fossem todos os médicos do Mais Médicos cubanos, o fato de ser talvez o maior número, isso criou ali um instrumento de ideologização do problema fenomenal, né? É a cereja do bolo, é a sopa no mel, né? Quer dizer, não tem como fazer melhor. Enfim. Gente, mas o nosso tempo corre e eu vou pedir aí para vocês fazerem as suas considerações finais. Adriano, por favor. Olha, e poderia ficar aqui mais 2 horas aqui escutando vocês dois, viu? Porque e a gente escutando você, né, Guilherme? Eu acho, assim, que não tem como não fazer uma analogia com a prática médica. Acho que a gente lida... O Bolsonaro representa uma certa doença social. Acho que o Guilherme colocou de maneira brilhante assim, um certo lado obscuro da sociedade brasileira que aparece, que se ilumina. E como doenças, assim, a gente tem fases de enfrentamento da doença. A primeira fase é da negação. A pessoa fala, não estou doente, eu vou continuar vivendo e tal, até que cai na realidade. Aí tem a revolta, você fica revoltado. Pô, não queria ter isso e tal. Aí passa a fase da revolta, vem a aceitação. Putz, tenho a doença, vou ter que lidar com ela. E aí a 4ª fase é aprender a lidar com a doença. Então essa é uma coisa que está bastante escrita
na anamnese, na história clínica de como é que você lida com a patogênese das doenças. Eu acho que o Brasil vai ter que passar um pouco por isso. Assim como as entidades médicas que a gente mencionou, vai ter que passar por uma fase de depuração de tudo isso que está acontecendo. O nosso país, enfim, a reconstrução não vai ser automática. Acho que a gente vai precisar lidar e reconhecer essas questões estruturais da sociedade brasileira que permitem ou elevaram esse movimento, esse fenômeno que representa hoje o bolsonarismo, que é muito forte, né? Enquanto a gente não lidar com isso, vai ser, acho que, muito difícil reconstruir. E eu acho que, assim, a gente acabou não abordando, mas um tema fundamental na questão da guerra das vacinas é que a falta de uma coordenação nacional gerou uma certa ocupação oportunística, né, de atores que também querem entrar, estão disputando, né, a cena política, que no caso o governo de São Paulo, o governador, né, que alimentam também essa guerra. Então, alimentam a retórica bolsonarista, enfim. Como o Butantan existe há muito tempo, a relação que o Butantan estabelecia era com o Ministério da Saúde direto, porque o Ministério da Saúde era quem fazia encomenda dos produtos da vacina, e aí aparece agora o governador como o cara que está resolvendo. Claro, ele tem seus méritos de ter conseguido fazer uma agenda estratégica com a China, e eu também acho que entra um pouco aí nessa conversa que a gente estava fazendo. Mas eu acho que... Os comunistas chineses, né? Você vê que os comunistas estão em todos os lugares, né? Até no Butantan. Mas, enfim, para finalizar, eu acho assim, acho que a grande, talvez, a gente tem que olhar um pouco para essa nossa história. O Casarões colocou bem, a gente é referência internacional em programas de política de saúde pública. Isso não acabou, isso ainda continua, do ponto de vista de uma inteligência que ainda permanece no país. Essa inteligência está nas universidades. Bem ou mal, durante essa pandemia, se revelou também um outro lado, né, do país, de uma altíssima capacidade de produzir ciência, de produzir análises epidemiológicas sobre a Covid, de conseguir produzir soluções, a capacidade que a gente tem de produzir a vacina, ainda que em cooperação, enfim. Então, acho que a gente vai ter que olhar para esse lado obscuro, mas olhar também para o que a gente tem de potência para buscar enfrentar, né, esse momento difícil aí que a gente vive. Acho que estamos chegando no final do ano 2000, mas eu acho que vai ser um ano que não vai terminar, ele vai continuar em 2021. Tenho certeza. E vai exigir da gente muita capacidade de mobilização aí para lidar com essa situação complexa. Não vai ser fácil os próximos meses. Acho que pode ser tão difícil. Os próximos dias da epidemia podem ser tão ou mais difíceis do que as primeiras fases, porque a gente já pega um sistema de saúde cansado, profissionais de saúde esgotados. Então, até chegar a vacina, acho que vai ser um momento difícil até a gente conseguir depois ter um processo de reconstrução. Que, aliás, a gente tem tido relatos mesmo disso, né? De que há um esgotamento dos profissionais de saúde bem, se todos nós, nós que nem somos profissionais de saúde, trabalhando em casa, nesse esquema de trabalho remoto, nesse ano tão complexo, eu, por exemplo, estou muito mais cansado nesse final de ano do que talvez em todos os anos anteriores. Imagina quem está na linha de frente, né? Se expondo, passando por estresse, vivendo uma situação de super demanda para os seus próprios serviços. A situação realmente deve ser muito complicada mesmo nessa passagem de ano. E só um último ponto, Adriano, que eu acho que você chamou muito bem a atenção, essa questão da falta de uma coordenação federal para combater a pandemia, que a gente tem visto ao longo desse ano, é muito significativa, né? Porque realmente propicia esse tipo de entrada de governos subnacionais agora na questão da vacina, mas antes propiciou na questão, por exemplo, das medidas sanitárias, né, de prevenção, de isolamento social, que precisaram ser resolvidas pelo Supremo para que o governo federal não sabotasse
as ações de estados e municípios, né? Tanto que, num dado momento, o presidente falou, o problema não é meu, o Supremo falou que o problema é dos governadores e prefeitos, o que é mentira, né? O problema é dele também como ente coordenador, o governo federal precisava coordenar tudo isso, em todas essas frentes, mas a gente sabe que, em vez de coordenar, ele atrapalha, né? E essa é uma novidade importante, que pode ser muito importante, pode ter consequências positivas para o SUS. Porque, assim, na história da implantação do SUS, você teve o papel, né, do governo federal, através do Ministério da Saúde, indutor de políticas, autoridade técnica, e o papel dos municípios de executores. Os estados foram coadjuvantes na implantação do SUS. E com esse cenário de descoordenação nacional, os estados assumiram um protagonismo importante. Alguns, né, como o caso aqui de São Paulo, colocando, aproveitaram isso de maneira oportunística para, né, fazer a disputa para além da coordenação da resposta à pandemia. Mas esse protagonismo dos estados é fundamental para que a gente consiga resolver os problemas estruturais do sistema de saúde. A frágil governança regional, a frágil capacidade dos municípios ofertarem carreiras para o SUS. Acho que isso você não consegue resolver nacionalmente num país com as dimensões que o Brasil tem. A gente precisa de soluções regionais e aí os estados são fundamentais nisso. Esse pode ser um legado que positivo, essa crise, né, nos deixa. Paradoxalmente, né? Exatamente. Guilherme, suas palavras de conclusão? Cláudio, obrigado pela oportunidade. Adriano, foi ótimo te ouvir. Aprendi demais e eu acho que é isso. Cada vez mais a gente vai caminhando para a construção interdisciplinar do nosso saber, até porque as coisas vão ficando imbricadas de um jeito tal que não dá para a gente escrever um artigo sobre cloroquina sem conversar com médicos, não dá para a gente escrever sobre gestão de políticas públicas sem conversar com quem está na linha de frente, ou seja, é muito boa essa oportunidade da gente trocar também experiências e complementar os conhecimentos um do outro. Quando o Bolsonaro falou lá no programa de governo dele em menos Brasília e mais Brasil, a gente não imaginava que Brasília ia sair de cena por pura incompetência, né? A gente achou que fosse um projeto de fato deliberado de transmissão ou de vamos dizer, divisão, redivisão de competências federativas, mas o que aconteceu na realidade foi, né, uma total falta de capacidade de coordenação, como vocês levantaram muito bem. E voltando ao tema do populismo, já que ele também permeou a nossa conversa, em certo sentido, quem permitiu que governadores e prefeitos, mas notadamente governadores, entrassem de sola no jogo político dentro do enfrentamento da Covid-19 foi o próprio Bolsonaro, né? Porque para ele era muito interessante, como líder populista que passar adiante as responsabilidades que certamente recairiam sobre os seus ombros no momento em que a pandemia começou a se agravar. Então, aquela decisão do Supremo foi muito estratégica para o Bolsonaro, porque, ao mesmo tempo em que o Supremo, claro, fez isso de maneira defensiva para viabilizar políticas que eram implementadas no nível municipal e no nível estadual, ela caiu como uma luva para o discurso bolsonarista, porque, a partir daquele momento, ele pôde o tempo inteiro se eximir da responsabilidade de dizer a culpa é do governador João Dória, a culpa é do governador Flávio Dino, né, a culpa é do governador Camilo Santana e assim por diante. E ele fez isso. É por isso que a gente não pode subestimar a estratégia bolsonarista, porque ele conseguiu, com isso, usar o expediente mais clássico do populismo, que é a polarização e jogar o povo contra aquilo que ele chama de elites de uma maneira genérica, né? E nesse caso federativo, a elite é João Dória, a elite é São Paulo, João Dória, que, aliás, fez uma aliança, né, uma aliança conspiratória com a Sinovac, com os chineses comunistas, né? Agora não se fala em vacina, se fala em vacina, o que também excita uma certa xenofobia, né, que no Brasil não acontecia, não era tão comum, né? Desde que o Bolsonaro falou que haitianos eram escória da humanidade, eu acho que isso começou também a nutrir uma certa xenofobia aqui no Brasil. Não aparecia dessa forma, talvez de outras maneiras. Então, eu acho que tudo isso é muito complicado e focando e fechando dentro do tema da guerra das vacinas, é muito interessante perceber como é que a narrativa bolsonarista populista ela se manifesta e ela tenta costurar
essa ideia de um inimigo comum em todas as camadas, na internacional, a China, na intergovernamental, que é a OMS, China e OMS, que, aliás, conspiram para poder, né, destruir o Ocidente, para poder destruir a dignidade das pessoas. Aí, no nível abaixo, você tem países que referendam essas posturas da China e da OMS, a Argentina, por exemplo, que, aliás, vem sendo xingada pelos deputados bolsonaristas diariamente nas redes sociais. Quando alguém reclama do Bolsonaro, olhem a Argentina socialista, olhem para a Venezuela e etc. E no nível federativo, o João Dória virou essa representação. Na verdade, Dória e Flávio Dino acho que são os dois grandes alvos do governo Bolsonaro. O comunista Nutella e o comunista raiz. Exatamente, né? O que o olavismo, Cláudio, chama de socialista fabiano, né? O Dória seria um socialista fabiano que quer sorrateiramente implementar o comunismo sem que as pessoas percebam, e o Flávio Dino, que, né, afinal de contas, é do Partido Comunista do Brasil, como se isso significasse realmente fazer parte aí de uma grande conspiração internacional. Agora, a razão pela qual o bolsonarismo se concentra nessas duas figuras tem explicação, e a explicação chama-se 2022. Claro. Estamos falando em nível estadual das duas figuras que, de alguma forma, chegaram ao centro do debate nacional ao defender a ciência, ao defender o óbvio, ao defender medidas, né, sanitárias, né, o Flávio Dino driblando o governo federal para poder comprar equipamento de proteção individual para os seus médicos lá no Maranhão. O Dória e levando uma prensa da Receita Federal por causa disso, né? Exatamente, mas se a gente for imaginar, os EPIs estavam chegando e sendo confiscados na alfândega dos Estados Unidos por causa do Trump, lá, o populista deles lá. Então, eu acho que isso tudo complexifica muito o jogo. Também, Cláudio, a gente comentava outro dia, né? Isso é um prato cheio para quem estuda relações federativas, porque até em matéria de política externa, esse mundo invertido, ele potencializou o papel, vamos dizer, para-constitucional dos governadores nesse sentido, né, de fazer acordos com entes internacionais e etc. E eu acho que, no fim das contas, se tem algo de didático que a gente pode extrair de toda essa briga, é que o jogo político ele realmente é muito complexo e que o populista ele vai tentar criar inimigos o tempo inteiro, porque essa faz parte da sua estratégia, mas esses inimigos, se espertos forem, vão se beneficiar justamente dessa brecha aberta pelo populista em nível federal para poder se projetar também. Então, se o Bolsonaro quer criar um inimigo estadual, o João Dória, aliás, porque não tem nenhuma simpatia específica, né? Mas ele está a posto, ele está falando, beleza, então eu vou fazer aqui o justo. A mesma coisa, né, para finalizar com o meu prefeito da minha cidade natal, Alexandre Calil, né, que é um boquirroto, né, é um ex-cartola de futebol, mas que ganhou projeção nacional nesses últimos meses porque defendeu medidas seríssimas de distanciamento social, né, em Belo Horizonte, e começou a incomodar o bolsonarismo de uma forma tal que, quando ele aparece no Roda Viva, né, logo depois da sua aparição no Roda Viva, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, tuita que Belo Horizonte tem um ditador a cargo da cidade, ou seja, é esse tipo de coisa que está aparecendo. E, claro, a partir do momento em que o Eduardo Bolsonaro tuita sobre Alexandre Calil, uma figura que poderia estar lá presa na província de Belo Horizonte ganha amplitude nacional. Então, o jogo político pode se beneficiar desse populismo de plantão ao criar novas lideranças oportunistas, como o Adriano falou, ou não, que vão apresentar soluções muito mais sérias do que a do presidente Bolsonaro para o futuro da nossa política. Muito bem. Excelente, acho que a gente está fechando esse ano com chave de ouro aqui na nossa discussão do Fora da Política Não Há Salvação. Eu quero novamente agradecer ao Adriano Massuda, ao Guilherme Casarões por esse programa que ficou muito legal, gostei bastante, aprendi um monte com essa discussão. Acho que quem nos ouvir no podcast, quem nos assistir no canal do YouTube também vai poder se nutrir bastante dessa discussão. E com isso a gente encerra essa primeira temporada do Fora da Política Não Há Salvação. Claro, salvo alguma situação muito escalafobética, e como a gente está no Brasil de Bolsonaro, sempre é possível que uma situação escalafobética ocorra, mas se não for isso, estamos aqui hoje entrando de férias. Então quero novamente agradecer a vocês, agradecer a quem nos assiste, agradecer a quem nos ouve, convidar para continuar nos acompanhando em 2021. Até a próxima.
Eu vou tomar vacina. Quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha. Quem não quiser que escute esse pamonha. Eu vou tomar vacina. Quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha. Quem não quiser que escute esse pamonha. Estou já de braço esticado, como que amarrado pra tomar esse pico. Se o vírus me pega e me agarra, cadê minha marra? Como é que eu fico? Não brinco carnaval nem um tico. Eu vou tomar vacina. Quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha. Quem não quiser que escute esse pamonha. Eu vou tomar vacina. Quem não quiser que tome cloroquina. Não vou passar vergonha. Quem não quiser que escute esse pamonha. Estou já de braço esticado, como que amarrado pra tomar esse pico. Se o vírus me pega e me agarra, cadê minha marra? Como é que eu fico? Não brinco carnaval nem um tico. Eu vou tomar vacina. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.